Mas existe sim uma saída para que a mulher não fique vivendo esse cativeiro para o resto da vida, né? E você percebe que esse cativeiro tem na sua ênfase maior o aspecto religioso ou não? Tem os dois aspectos, o Tem os dois? religioso Mas o e outro... tem o emocional. A questão Dependência, né? dependência emocional. Bom você falar, então. E agora eu entendi. Tem o cara gera uma dependência. Sim, porque eu atendo já atendi mulheres cristãs e mulheres que não eram cristãs. E que viviam a mesma realidade. Então, na verdade, a opressão é emocional, numa questão da dependência afetiva, porque às vezes essa mulher ela teve uma infância muito abusiva. Então, ela viveu um contexto onde aquela cultura, aquele relacionamento abusivo, era muito natural, era comum. Eu atendi mulheres esse final de semana que a realidade de muitas, por exemplo, a avó se casou 5 vezes, a mãe se casou 4, e ela já estava indo por 3º casamento. Aí você fala assim, mas por que disso? Porque é uma cultura estabelecida dentro daquela casa. Ô, Sônia, às vezes a gente fala assim, isso é maldição hereditária. Eu falo com a Leila isso. A maldição, a maioria daquilo que a gente interpreta como maldição hereditária é cultura estabelecida. Exatamente. Né? Que se repete. Eu vi os pais vivendo, você vai quebrando as cercas de proteção. Eu, desde criança, falei assim, cara, casamento nunca pode se separar. É uma decisão. Por quê? Porque eu vi meu pai e minha mãe uma vida inteira vivendo juntos, me mostrando que casamento é um só. Se você vem de uma realidade onde os pais se separam, você já entra num casamento sabendo, existe uma possibilidade de sair. Tem um caminho aberto aqui, né? Mas olha que sério isso. Eu, vendo uma realidade assim, meus pais sempre se casaram bem, viveram bem, nunca não se divorciaram. Mas e se eu não me caso bem? E se no meio do percurso eu tenho um casamento que, de alguma forma... Abusivo. E aí eu fico presa àquele casamento porque os meus pais não divorciaram. Ou daí entra naquilo que eu falei do temor a Deus, né? Do medo de estar... E eu também atendi essa realidade, atendo essa realidade. Nesse final de semana, uma mulher casada há 35 anos, vivendo um relacionamento abusivo, os 2 ministros. E ela falou, Sônia, eu vivi isso dentro do meu casamento durante todos esses anos e eu vi uma mulher extremamente confusa. Ela não conseguia comunicar a nós o que ela sentia, tão angustiada que ela estava, muito ansiosa. Ela também trabalhava fora, cuidava de um ministério. E ela falou assim, eu estou perdida e eu não sei o que eu faço. E a gente falava para ela sobre um reposicionamento. A mulher, muitas vezes, precisa ser posicionada para que ela possa enxergar o contexto e também discernir o tempo, a mudança de estação, a mudança, né, o tempo para isso, o tempo para aquilo. Eu vivenciei esse posicionamento na minha vida, em todas as áreas da minha vida. E muitas vezes a mulher precisa disso. Às vezes a mulher está vivendo um relacionamento abusivo, mas ela está vivendo aquele contexto porque não tem ninguém de fora para falar assim, você precisa fazer isso. Então, mesmo a questão religiosa, a religião fala isso, mas aí, o que a palavra de Deus diz? Mas eu não consigo discernir. Então, é necessário que tenha alguém que manifeste a Cristo na vida dela e que a posicione. Olha, o divórcio, no seu caso, é uma realidade. Então não é qualquer um, né, Sônia? Não. Porque senão a pessoa fala assim, eu ouvi um programa lá, a psicóloga falou, eu vou me aconselhar com a minha amiga lá na academia, porque alguém tem que me dar uma palavra. Não é qualquer pessoa. É alguém maduro em Cristo, que possa explicar o desenho de Deus para aquela pessoa, para que ela possa entender, o discernir com mais clareza o seu propósito, que às vezes ela não está conseguindo enxergar. Uma pessoa que tem uma vida coerente. Uma vida alinhada. Eu não posso falar com uma pessoa que não vivencia uma vida coerente, alinhada com Deus. Então, como que eu vou me orientar, me aconselhar com alguém assim que não tem esse discernimento? Mas tem muito isso, né? Porque a mulher, normalmente, ela fala mais que o homem. E não tem muito isso da mulher se abrir com a cabeleireira, com a manicure, com a pessoa... Não tem? O quê? Com as amigas. Tem. E aí, mas aí, ela, de alguma forma, mesmo que ela se oriente de forma incorreta com alguém, enfim, ela vai chegar num ponto da vida dela que ela vai dar de encontro com aquela situação. Então, ela vai procurar um psicólogo, muitas vezes, né? Vai procurar um pastor, alguém da igreja, enfim, para estar se orientando. Então, por mais que ela se aconselhe com uma cabeleireira, com uma amiga, aquilo ainda vai continuar angustiando aquela mulher. Ela não vai ter a resposta que ela precisa. Porque não tem a resposta. Mas eu acho que foi meio machista a minha frase, porque o homem também vai se aconselhar com um amigo no bar, no jogo de futebol. Né? O cara vai dar os rolês de moto, fala assim, cara, minha mulher tá pegando muito no meu pé. Daí o cara já manguaçado fala assim, larga aquela chata. Né?
Eliana, o que você gostaria? Eu fiz a pergunta para ela e você já fominha, você fominha. essa ânsia de Isso querer é responder. uma coisa, né? Perdão, viu? Mas é que queimou no meu coração isso, a pergunta da Bia, do feminismo, e a outra do machismo. Porque a Sônia falou algo muito importante. Precisa ser reposicionada. O feminismo é uma grande mentira, uma grande falácia que diz que reposiciona a mulher em resposta ao machismo. E o pá da semana do Jefão foi brilhante, porque o mundo está tendo uma prova viva disso. E eu explico por quê. Por que essas mulheres no Talibã puderam viver o trabalho que elas viviam? Porque um regime que é duramente criticado pelo feminismo, como um regime autoritário, patriarcal, que representa os Estados Unidos. Não é assim? Isso. Porque o feminismo caminha juntinho com o socialismo, né? com tudo. Então, o que elas dizem, né? Você pega o TikTok da vida de adolescentes e jovens, é só batendo nesse regime patriarcal, capitalista, que oprime. Mas foi esse regime que possibilitou a liberdade das mulheres no Talibã. Quando esse regime se retira, nós vemos isso. E aí fica o grande silêncio do feminismo no mundo. Não, Onde estão as feministas quais foram falando agora? as primeiras nações a oferecer apoio ao Talibã, você viu? Não vi. China e Rússia. China e Rússia. Duas democracias, onde as mulheres têm os seus direitos. Então, você que é jovem, você que é adolescente que nos ouvem, a falácia do feminismo está posta. E nenhuma feminista, não vou citar nomes aqui para não ser polêmica, nenhuma se levanta. Porque elas defenderam essa retirada, porque cada sociedade tem que ser, cada Estado tem que ser livre. Exato. O Talibã está livre, e agora? Não, Como serão as A mulheres? gente está falando do feminismo e poderíamos abranger isso com relação à ideologia de gênero, porque esses caras chegaram abusando de mulheres e matando todos os homossexuais. Exato. Então, e daí ninguém do movimento fala nada sobre isso, do governo opressor, do imperialismo americano. Patriarcal americano. Deixa o Talibã tomar conta. Isso, deixa. E aí, por que é importante isso? Você, jovem, muitas vezes está nos assistindo. A gente tem que entender que tem o prumo divino, como já foi tão claramente dito. E o feminismo ele encontra respaldo, muitas vezes, na tua história. Às vezes, seus pais são cristãos e o casamento é terrível. Então, a tua história de dor respalda um discurso que é mentiroso. Exatamente. É mentiroso. A chave não está nem na história dos seus pais e nem nesse discurso. Está em você entender que Deus tem uma realidade para a vida da mulher e para a vida do homem. E a igreja precisa apresentar isso para os jovens. E eu acho que dentro dessa movimentação, e o teu pai diz isso aí, trouxe isso, ficou posto. É uma mentira. Então, a gente tem que achar. A resposta não está no feminismo, nem no machismo, mas no prumo divino, naquilo que Deus tem. E o mundo está mostrando isso tão claramente. Sabe o que é engajamento? Também eu conversei sobre isso com a Eliana algumas semanas atrás. Né? Os jovens falam muito de engajamento. Tem um autor na psicologia que fala que o engajamento ele gera uma reação. Né? Então, você tem um engajamento, você gera para gerar algo. Mas toda pessoa que tem um engajamento, ela se responsabiliza por ela e pelo outro. Então, as feministas, nesse caso, se fosse um engajamento pautado numa verdade, elas precisariam agora estar lá lutando por aquelas mulheres, protegendo aquelas mulheres. Então, não existiu um engajamento. Na verdade, existiu só uma manipulação. Só uma hipocrisia. Aliás, você viu a jornalista que ela está falando enquanto ela está nos Estados Unidos? Ela está toda vestida de feminista e lá ela está de burca, só aparecendo o olhinho. Acabou o empoderamento. Sim. É uma mentira, é uma falácia, né? Uma grande hipocrisia.